esportes. Estou aqui na Neoquímica Arena, palco da decisão da próxima quinta-feira entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Vamos atualizar aí o torcedor corintiano sobre os 5 atletas que estão com as suas seleções. A começar pelo Memphis Depay. Ainda não está em solo brasileiro, tá? Está chegando, não vai treinar nesta terça-feira, porque o treino acontece na parte da manhã. Ele não chega a tempo para o treino, mas o que dá para garantir ao torcedor é que no treino desta quarta-feira, de amanhã, o treino da quarta-feira à tarde, ele estará com toda a equipe, tá? Então, Memphis Depay, mesmo não chegando para o treino de hoje, desde que terminou o jogo contra a Espanha, lá na Espanha, ele começou um processo de recuperação com a seleção mesmo, depois no jatinho particular dele, então ele vai chegar, digamos assim, recuperado, mas não chega para o treino desta terça-feira. Romero entra em campo pelo Paraguai, né, na noite de hoje contra a Colômbia. Ambos chegam em um voo fretado, parceria de Corinthians e Palmeiras. Então, Richard Rios e Romero, meia-noite da quarta-feira, já virando o reloginho ali, entram no voo fretado diretamente para o Brasil. Félix Torres, que estará jogando pelo Equador lá no Chile, vem em um voo normal na classe executiva, deve chegar na manhã da quarta-feira. E aí, o Corinthians fretou um voo para André Carrillo e também para o Martínez. Ambos se enfrentam na noite de hoje na Venezuela. Vamos ouvir o que o presidente Augusto Melo falou sobre esse voo fretado, que eles cheguem a tempo para o jogo, claro. O Fabinho Soldado tá no comando disso, já autorizei ontem que o que precisar, o que for necessário, a gente está dando toda a estrutura para buscar os 2 atletas, no caso o Carrillo e o Martínez, né, que joga, e acho que embarca lá dia 26, se eu não me engano, às 0 hora. A gente está dando toda a estrutura para que eles possam vir. Tá aí, então todos os atletas vão voltar, tá? Eles se juntam à equipe na quarta-feira. Agora fica a critério da comissão técnica e departamento médico se eles terão condições, tá, de treino em campo com bola mesmo, ou se farão apenas um trabalho interno de recuperação muscular para a grande partida, a grande final da quinta-feira, amigos. Sigo por aqui na Neoquímica Arena. Yuri Alberto marcou 31 gols no ano passado. Foi o artilheiro do Brasileirão e do futebol brasileiro como um todo. Centroavante, muitas vezes contestado por torcida e mídia, atravessou uma crise existencial no primeiro semestre da última temporada. Foi parar até na terapia por críticas e ofensas que recebeu. Teve fé e deu a volta por cima. Recuperado mentalmente, potencializado com a chegada de Memphis Depay e municiado por Rodrigo Garro, tornou-se decisivo. Cara, aquele pensamento que eu tinha no ano passado de querer sair, de querer ir embora, acho que graças a Deus saiu, estou muito feliz aqui. Se tiver de acontecer, acho que vai acontecer da forma como eu falei, só se for positivo para o clube. Então estou muito feliz, não sei como é que vai ser. Chegando essas propostas, a gente pode também pensar em alguma renovação, não sei, vou conversar com o pessoal depois, mas eu estou muito feliz aqui. Pô, cara, eu quero dar muita alegria para esse torcedor e a gente sabe que esse ano a gente quer conquistar alguma coisa, cara, e isso é o que mais, que nem o Garro teve uma boa proposta também e quis ficar porque quer ganhar títulos, então a gente vai atrás desse grande objetivo. Artilheiro do Timão nos clássicos da atual temporada. 5 gols no Paulistão, tudo diante dos grandões, dos maiores rivais. Contra o Santos na fase de grupos e também na semifinal. Além do gol da vitória do Coringão no primeiro derby da decisão, dentro do Allianz Parque. Pode até ter sido o gol do título, vai saber. No século, Yuri Alberto só perde a artilharia em clássicos com a camisa alvinegra para 2 caras, Jô e Danilo, que fizeram 12 cada um. Yuri tá na cola com 11 tentos assinalados. Está na cola também de Romero, o goleador máximo da Neoquímica com 42, contra 39 do Yuri Alberto, que segue na briga. Se na janela passada quase vazou do Parque São Jorge, aparentemente acertou ao mudar de ideia, para o bem dele, do clube e da fiel torcida. O dia do Fico aconteceu aqui na TV Gazeta, em primeira mão, durante a 21ª edição do Troféu Mesa Redonda. Fica no Corinthians? Sim. Opa! Essa... Olha lá, Hugo!
gosta de Minha Malboro. garganta tá ruim, velho. Mas, Muito vento, cachaça, vai lá. Ô, Lele, mano, é o seguinte, hoje começou a venda, né, pro jogo da final, quinta-feira. E, cara, já vi um monte de gente postando aqui que já o cambismo tá comendo Já solto. começou terminada a venda, né? Porque Meu no segundo Deus. já não tinha mais ingresso, até que os ingressos PCDs sumiram. Tem cambista vendendo ingresso PCD, que é ingresso gratuito, mano. Então, assim, realmente Absurdo. o Corinthians perdeu a mão nessa questão dos ingressos com cambismo, né? E pra piorar tudo, Bento, teve um funcionário que foi demitido recentemente, que deu uma entrevista aí pro GE, o Marcelo Munhões, e ele falou que ele identificou lá dentro, ele trabalhava com TI, né, ali, identificou lá dentro que logins do próprio clube estavam pegando ingressos de forma, né, abusiva, digamos assim, e que provavelmente são ingressos que vão parar, sim, na mão de cambistas. E ele denunciou lá, falou que tinha que fazer alguma coisa para ser resolvido e tal, e ele foi demitido. Né? E ele fez um BO, inclusive, sobre isso, e denunciou agora, falou com o GE, falou com alguns veículos de imprensa aí. Então, assim, mano, a gente sabe que tem muita coisa irregular dentro do Corinthians, questão de base, tudo, a gente sempre criticou aqui, só que tem coisas que a gente não tem tanto acesso, né, pra gente ter de fato uma noção do que tá acontecendo, se realmente é roubo, se é isso, é aquilo, se é desvio, só que a gente critica. Agora, quando isso vem parar na parte de ingressos, pra mim é mais absurdo ainda. Pra mim é o auge, né, do que a gente tem que criticar. Porque você tá prejudicando a sua própria torcida, o próprio torcedor que tá sempre ali comprando ingresso, apoiando o clube. Mas isso tudo é na gestão do Augusto Melo? Tudo na gestão do Augusto Melo. Então, inclusive... Sério? Não. Mentira, mano. Não. Eu vi o Mano canonizando o tal do Não, Augusto Melo alguns meses atrás. O Mano apresentou chaveirinho do Melinho, chaveirinho do presidente, um Melinho. Não, inclusive o Mano vai descer o pau agora que eu conheço, mano. Jamais ia endeusar uma pessoa. Meu Deus. Não, pelo contrário. E é o seguinte, mano, Mas, ô, isso Lelê, aí... diga, Vai lá. complementa aí. Diga aí. Não, assim, a gente que tem um microfone, que a gente fala pelo torcedor também, mano, acho que é o momento agora da gente cobrar o senhor Augusto Melo e que ele realmente tem uma solução, porque não adianta ficar soltando notinha. Notinha engana trouxa, não resolve nada. Anteontem soltaram uma nota aí, estamos lutando pro ingresso legal, não sei o quê. Agora aí abriu hoje a venda pro ingresso contra o Palmeiras, já não tinha mais, e já tá cheio de cambista vendendo com um preço abusivo. Ingresso de leste inferior ali, que é R$150, tem cambista vendendo por 950. Um verdadeiro absurdo que estão fazendo. Ô, Lelê, só rapidinho antes de passar a bola pro Mano. Ô, Mano, rapidinho. Só antes de passar a bola pro Mano aí, Lelê, queria mandar um abraço aqui pro Anderson Leme, do programa Aeroporto, Área Restrita. A gente falou a semana passada. A gente passou aqui a semana passada, pra quem, fosse de repente do programa, da produção, quisesse entrar em contato, então, escolhi pro Sombra também o contato do Paulo Angelito, lá o Anderson Leme, falou que vai revelar aqui o time de coração dele quando ele estiver presente no Estádio 97. Mas, Anderson, um abraço pra você, toda a galera do programa aqui. Santista, fãzato. Não sei, ele vai revelar aqui. Anderson, tamo junto aí, um abraço pra você e pra toda a galera do programa aí, sensacional. Legal, mas é isso aí, mano. Mas era pra trazer no Morde a Sopra, não, mas vem no Estádio 97 também. Vai fazer barba e cabelo. Boa. Pode vir. Maravilha. Cara, e vou te falar, mano, eles podiam fazer um episódio quando o Domênico voltar, por exemplo, de Orlando. Porque o Domênico, ele volta, ele vai com uma mala, vai com uma mala de mão e volta com 18. O Domênico, ele parece o Coronado desembarcando no Brasil. Lembra quando o Coronado veio com 30 malas, velho? Você é mudança. Vamos fazer um episódio só com o Domênico. Tá enganado com relação à pessoa. E a cara de pau do Domênico, mano, ele passa pela alfândega, os caras falam, senhor não tem nada pra declarar. Isso aí não. Isso não é coisa do Domênico, não. Será, Domênico? Os caras voltam. Se tem cara que teve cara daqui que veio com 4 relógios, um em cada perna e um em cada braço. Então. Eu não vou falar que era tornozeleira eletrônica. Mas, ô Lelê, com relação ao fiel torcedor, antes da gente chegar já na gestão atual, o fiel torcedor do Corinthians ele vem caindo há muito tempo e principalmente depois da saída do Lúcio Blanco.
O Lúcio, quando ele era o gestor do Fiel Torcedor, o Corinthians ele era parâmetro e referência para vários clubes brasileiros que ligavam dentro do Corinthians para saber como é que era feito, para tentar realmente copiar e fazer alguma coisa decente para os seus torcedores. Com o passar do tempo, Lelê, e não é de hoje que o Fiel Torcedor vem recebendo críticas, inclusive há muito tempo, é pontuação que some, é pontuação que não é acreditada, aí na hora que abre e corrige a pontuação, o cara já não tem mais direito à compra. Então o Fiel Torcedor ele vem caindo ano após ano. E para mim é uma indecência o Corinthians não ter implantado ainda o reconhecimento facial para combater o cambismo. No Palmeiras isso daí já aconteceu há algum tempo e não vou dizer que solucionou, porque o cambismo é um problema mundial. Não é um problema brasileiro, ele sempre vai ter, sempre vai existir, porém, você consegue criar dificuldade para esses vagabundos. Você consegue criar dificuldade. Se você puser o escaneamento lá, a cara do cara na porra do tablet, o cara vai entrar com o ingresso dele e ele sendo o proprietário da carteira. Acabou, irmão, acabou. Eles vão pegar ingresso, sei lá, de patrocinador do raio que o parta pra tentar vender depois, e aí depois que se virem com relação a isso. Mas vai ser uma parte mínima de cambismo. Não é a excrescência, a indecência que acontece hoje. Inclusive eu vi agora, Lele, acho que tá no UOL, que o Corinthians abriu um inquérito pra fazer uma investigação. Inquérito não vai resolver. O clube, se ele quiser, por pessoas competentes dentro do clube, nesse sentido, ele consegue levantar quem tá lucrando com isso. Porque, ô Lelê, na boa, aí você até falou, mas eles estão prejudicando a própria torcida. Ô Lelê, quando o cara vende uma vaga numa categoria de base para um filho de não sei quem, conhecido de não sei quem, eles já estão prejudicando a torcida. Porque eles estão colocando na base do clube um jogador porcaria, uma tranqueira que não vai virar merda nenhuma como jogador, mas tá lá ocupando espaço de quem pode ser um. Então, nesse ponto, Lelê, os caras que usam o clube de balcão de negócio, ele não quer saber se ele vai prejudicar o clube, ele não quer saber se ele vai prejudicar o torcedor, não estão nem aí. Eles estão ali por ego, por vaidade e para ganhar dinheiro às custas do clube. O que tem de vagabundo no futebol, infelizmente, Lelê, isso é uma praga que é muito difícil a gente tirar. Sabe, por mais que de vez em quando o barco afunde e alguns ratos se afoguem, como aconteceu em 2007 no Corinthians, mas sempre sobra um. Sempre vai sobrar um preso numa tábua, sempre vai sobrar um ali preso na bandeira que não afundou. E esses ratos depois eles voltam a se multiplicar. E, infelizmente o Corinthians ele é assim. Ele é assim. Para conseguir eliminar todo mundo tem que refundar o clube. Tem que refundar o clube, porque é uma indecência o que acontece há muitos anos dentro do Corinthians. O Corinthians, Lelê, ele sempre foi uma das maiores folhas salariais do Brasil. É que hoje o Corinthians ele tem um time competitivo, é um bom time. Mas há quantos anos, Lelê, a gente via time mequetrefe do Corinthians, inclusive no top 2 de folha de pagamento? Na gestão do Andrés tivemos mais de 100 jogadores sob a tutela do clube, mesmo que tivessem emprestados, mas estavam lá, vinculados ao Corinthians e o Corinthians pagando boa parte do salário. Isso não pode acontecer. Sabe por que não pode acontecer, Lelê? Porque nas empresas desses caras, eles não fazem isso. No CNPJ que ele responde, ele não faz isso. Agora no clube, é sempre jogando a pista pro próximo. E aí o Corinthians ele não tem hoje quase 2,5 bi de dívida à toa. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha aí eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo repercutindo várias das notícias que tem saído na mídia, na imprensa esportiva, a respeito do cambismo no Corinthians. Há várias denúncias que há um cambismo muito grande no Corinthians, inclusive começou a vender o ingresso para o jogo quinta-feira, já não tem mais ingresso. O torcedor corintiano reclama que está faltando ingresso. Os ingressos já estão na mão de cambista. O ingresso pode chegar a custar aí na mão do cambista a R$2.000 para o jogo quinta-feira. Então isso é um absurdo, porque o ingresso tem que ser para o fiel torcedor e não para o cambismo. E houve já denúncia. Augusto Melo precisa resolver isso o quanto antes possível. E o jeito de resolver isso é fazer uma leitura facial, né, para detectar quem é essas pessoas que tá passando o ingresso pro cambista. Tem como resolver, basta querer. E Augusto Melo precisa resolver o quanto antes possível, porque o torcedor do Corinthians não aguenta mais. O torcedor do Corinthians já vem reclamando dessa situação faz tempo, né? Então precisa resolver. Isso é um vergonhoso, vexatório, lastimável, né? Um clube da grandeza do Corinthians passar por uma situação vexatória dessa, de começou a vender o ingresso e já acabou o ingresso. São quase 50 mil ingressos para o jogo contra o Corinthians,
já tem praticamente a metade, 50% dos ingressos que foram liberados, já estão na mão de cambista, por isso que não tem mais ingressos. E a Lelê aí acabou aí descendo a lenha, perdeu a linha, né? E, né, infelizmente, lamentável o que está acontecendo, lamentável. Infelizmente, o Corinthians não pode passar por uma situação dessa, porque o torcedor precisa de ser respeitado. O torcedor é aquela pessoa que consome o produto do clube, então isso não pode acontecer de forma nenhuma. A gente fica chateado porque a gente quer ingresso e não tem ingresso. Gente, mudando um pouquinho de assunto, continua repercutindo na rede social a entrevista que o Ronaldo Fenômeno concedeu para o podcast Charla, dizendo se o Corinthians virá um clube empresa, virou uma SAF, ele compra o Corinthians. Olha pra você ver o que o Ronaldo falou. E aí, isso aí acabou pegando mal, principalmente na véspera de um clássico tão importante que é o jogo Corinthians e Palmeiras quinta-feira. E aí, a Gaviões já não gostou dessa manifestação, já foi reclamar, já foi falar, soltou nota dizendo: Ronaldo, muito obrigado, tá? O Corinthians não é um clube empresa, aqui não é um clube para empresários lucrar. Desculpa, não é um clube para empresário lucrar, aqui o Corinthians é do povo, o Corinthians veio do povo e vai continuar sendo do povo. Então a Gaviões não gostou dessa situação à véspera de um clássico, e o Ronaldo tem que ter noção das coisas que tá falando, porque ele sabe que ele não tem dinheiro para comprar o Corinthians. Ronaldo hoje tem uma fortuna estimulada em 1 bilhão. O Corinthians vale quantos bilhões? E também, o Ronaldo como jogador, para mim foi o maior que eu vi jogar, mas como gestor, ó, ele é gestor lá do Valladolid, da Espanha, nunca fez o time virar nada, comprou o Cruzeiro em dezembro de 2021 e vendeu o Cruzeiro em abril de 2024 e não fez o Cruzeiro virar nada, apenas ganhou dinheiro, porque o Ronaldo comprou o Cruzeiro por 400 milhões e vendeu para o Pedrinho do Mercado BH por 600 milhões. Gente, falando do Corinthians, mas mudando um pouco de assunto, e o Roberto tá ansioso para levantar seu primeiro título no Corinthians, tendo em vista que ele é um dos artilheiros da Neoquímica Arena com 39 gols, só perde para Romero, que tem 42 gols. E o Roberto já declarou inúmeras vezes que tem um sonho de disputar a Champions League, tem um sonho de disputar uma Premier League, né? Mas primeiro quer ganhar título no Corinthians, quer ser campeão, e tá chegando a hora, chegou a oportunidade para você marcar a sua história no clube. Você precisa conquistar título, e para isso o Corinthians estará completinho na quinta-feira diante do Palmeiras. Rodrigo Garro, que estava recuperando de uma lesão, acabou nesse período de 11 para 12 dias da parada da Copa aí, já está recuperado. Se o Ramon Dias quiser contar com ele desde o início do jogo, pode contar. Igor Coronado, outra boa notícia, está recuperado, já apareceu treinando com o time, vai ficar à disposição do técnico Ramon Dias. Então o Corinthians terá um time completinho para essa decisão que será quinta-feira, dia 27, às 21h35. Corinthians confiante, e eu acredito que esse time do Corinthians chegou o momento de dar alegria para nós, quebrar essa hegemonia do Palmeiras. Palmeiras vem aí para ser tetracampeão, se ganhar tetracampeão paulista. Isso nunca aconteceu nos tempos modernos. Então, isso iria acontecer com o Corinthians em 2020. O Corinthians foi lá, perdeu pro Palmeiras, o Palmeiras quebrou a hegemonia do Corinthians. Agora tá na hora do Corinthians quebrar a hegemonia palmeirense e sair dessa fila de 6 anos sem conquistar nada. 6 anos, ou seja, já é a maior após 1977. Sobre Memphis Depay, chegou no Brasil agora à tarde. Amanhã estará junto com o elenco. O Romero joga hoje ainda, e o Corinthians preparou uma logística muito boa, que a partir da hora que terminar o jogo hoje, eles já vão pegar um fretado e já vai vir para o Brasil. Então vai chegar de madrugada no Brasil, tanto o Romero, o André Carrillo, o Félix Torres, né? Esses jogadores chegarão, também José Martins, chegarão amanhã de madrugada, aí para as 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eles estarão aqui no Brasil e vai fazer o treino com o Corinthians, o último treino preparativo amanhã para o jogo
contra o Palmeiras na quinta-feira. Neoquímica Arena pulsando, com quase 50 mil torcedores, e o Corinthians muito entusiasmado, muito preparado para ser campeão. Ramon Dias sabe que é um jogo importantíssimo para o Corinthians e para ele, porque se o Corinthians perder este título para o Palmeiras amanhã de virada, porque o Corinthians ganhou o primeiro jogo no Allianz Parque de 1-0, tomar cá o gol e perder, sendo no tempo normal nos pênaltis, Ramon Dias também perde o emprego. Isso é certo, isso já está claro. Ramon Dias perde. Ele já perderia o emprego se ele tivesse tomado pro Palmeiras de 2 a 3 gols de diferença no Allianz Parque, ele já cairia naquele dia mesmo. Mas como o Ramon Dias foi lá, ganhou o jogo e trouxe um resultado importante para a Neoquímica Arena, então ele se manteve no cargo. Mas se perdeu o título pro Palmeiras, Ramon Dias cai, Emiliano Dias cai e toda a sua comissão técnica. Então, se eu fosse o Ramon Dias, eu escalaria o mesmo time que ganhou do Palmeiras. Time que está ganhando, não se mexe. Primeiro que Ramon Dias, contra o Palmeiras, para mim, ele deu um nó tático no Abel Ferreira. Por quê? Porque o Corinthians jogou bem postado, bem compactado e anulou as peças principais do Palmeiras. Quais são? Primeiro, Rafael Veiga é o craque do Palmeiras. Se você deixar jogar, ele arma a jogada pro atacante. Segundo, Estevão pela esquerda joga muito. Aí o que o Ramon Dias fez? Tito tem uma frase: primeiro você arruma a defesa. Primeiro o time não pode tomar gol, para depois fazer. O Corinthians tem um time qualificado na frente. Como não tomou gol contra o Barcelona de Guayaquil, na Neoquímica Arena, e não tomou gol contra o Palmeiras no Allianz Parque, então a defesa já está ajeitada. Por quê? Após chegada de Fabrício Angeleri, a defesa do Corinthians se consertou. Então o Corinthians, que tem 10 jogos de invencibilidade na Neoquímica Arena, se continuar com essa invencibilidade, o Corinthians será campeão. Porque o Corinthians não precisa ganhar o jogo do Palmeiras, basta empatar para ser campeão. Então, o time do Corinthians amanhã, acredito eu que Ramon Dias deveria e vai repetir o mesmo time. Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, na dupla central de zaga, Félix Torres, Gustavo Henrique na lateral esquerda, fechando o setor defensivo, Fabrício Angeleri no meio campo. Aí tá o gatilho no meio campo. Porque contra o Palmeiras, ele tirou o Rodrigo Garro e fez o quê? E colocou Romero. Não colocou Romero no meio de campo, colocou Romero no ataque, para abafar a saída de bola do Palmeiras. Aí, Ramon Dias escalou o time do meio campo com um tripé: Ranieri, José Martins e Carrillo. Para fechar esse losango, o que ele fez? Escalou Memphis Depay. Porque o Memphis tem muita qualidade e além disso é muito forte. Então o Memphis ajudou o Carrillo marcar, porque o André Carrillo, ele anulou Rafael Veiga. Anulou. E muita gente eu ouço muita gente falar que André Carrillo é mole, é lento. Gente, não é mole, não é lento. Ele é um falso lento. Ele te engana, porque só dá o tapinha, tira de um, tira de outro, sai jogando. Esse cara tá jogando demais. Arrebentou na seleção peruana. Foi um dos assuntos mais comentados lá no Peru. A imprensa esportiva comentando e falando o que aconteceu com esse cara, que o Brasil lá, ele arrebentou e recuperou o futebol do jogador. Não só dele. Por exemplo, Memphis Depay tinha tempo que não era convocado. Veio pro Brasil, veio pro Corinthians e foi convocado para as Copas das Nações para jogar na seleção da Holanda. Inclusive marcou gol. Foi eliminado, mas marcou gol. Então Memphis Depay tem aí para bater um recorde pessoal. Se ele marcar mais 3 gols, ele entra aí como um dos maiores artilheiros da Holanda. Se ele marcar mais 4 gols, se torna isolado o maior artilheiro da Holanda. É um cara que está arrebentando, tem um vigor físico muito bom, é muito forte e vai nos ajudar, porque a defesa do Corinthians contra o Palmeiras não perdeu uma bola, nem embaixo e nem no alto. Com todo o cruzamento do Palmeiras, Gustavo Henrique cortava, Félix Torres cortava. E Mateuzinho, que eu acho que é inqualificado para jogar no Corinthians,
também não comprometeu. Não é porque salvou um gol do Rafael Veiga em cima da linha, é porque ele fez parte do sistema defensivo sem deixar espaço. Então anulou o time do Palmeiras e joga muito o Félix Torres, mas o Gustavo Henrique tá jogando muito. Deu certo, encontrou a defesa. Eu não sei até quando que o André Ramalho vai aceitar ficar no banco ganhando mais de 800 mil reais por mês. Mas por enquanto tem que ser titular absoluto, Félix Torres e Gustavo Henrique. No gol, nós temos um paredão. Tem um paredão porque esse Hugo Souza pega demais. Se o Corinthians for pros pênaltis, pode ficar confiante, porque esse cara, ele é diferente. É um baita de um goleiro. Assumiu uma baita de uma responsabilidade, porque o Cássio saiu do Corinthians, o Carlos Miguel saiu do Corinthians, chegou naquela aquela fogueira, chegou, entrou e deu conta do recado. É um baita de um goleiro. Então, se a defesa do Corinthians, bem postada, como não tomou gol no Allianz Parque, não tomar gol, e o ataque do Corinthians, com esse trio de ouro, que é o Memphis Depay, Rodrigo Garro, que eu tenho certeza que no segundo tempo ele vai entrar no jogo, certo? Se ele não entrar jogando como titular, e o Roberto, esses três caras têm tudo para marcar gol no Palmeiras. A defesa do Palmeiras não é tão qualificada quanto as pessoas acham que é. A minha preocupação, para mim o time do Palmeiras é qualificado nem tanto como as pessoas falam. Nem tanto como as pessoas falam. Mas o Abel Ferreira é diferente. Hoje é o melhor treinador em atividade no Brasil. Cara muito inteligente. Cara arma o time muito bem, né? O Abel Ferreira tem uma frase: coração quente e mente fria e coração quente. Ou seja, ele tá preparando aí um time para jogar contra o Corinthians, jogando aí, sabe, surpresa, elemento surpresa, né? Então o Abel Ferreira é muito estrategista. O Corinthians não pode vacilar se não perde esse título. Aconteceu em 1993, o Corinthians ganhou o primeiro jogo e o segundo jogo, o que aconteceu? O Palmeiras meteu 4 no Corinthians. O Corinthians perdeu o título, porque entrou com aquele oba-oba, tal, já ganhou, entrou de salto alto, pode ter certeza, o Corinthians não ganha. Mas se entrar jogando como jogou no Allianz Parque, sério, justo, taticamente, bem agrupado, coletivamente jogando muito bem, psicologicamente jogando bem, não tem chance nenhuma pro Palmeiras. O Timão será campeão paulista de 2025. E aí, fiel, vocês também estão confiantes aí, né, nesse título do Coringão da Neoquímica Arena na quinta-feira? Use o espaço aqui do vídeo para você deixar seu comentário. Também deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e deixe a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.